Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelo Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Alguém me passou os vídeos deste sujeito chamado Antônio Miranda, que inventou uma terminologia que, no meu entender, bastante cômica, chamada teologia reversa, em que ele tenta desmentir não somente a existência de Jesus Cristo, como também a validade dos evangelhos e até mesmo da história do cristianismo. Qual é a conclusão que eu chego do senhor Antônio Miranda? Ele está para a história como a ciência está para a terra plana ou para o chapéu de alumínio. Ou seja, a credibilidade do Antônio Miranda é simplesmente zero. Eu fiz uma conferição muito rápida das fontes pelos quais ele se utiliza. Basicamente são fontes underground, como a gente chama, ou seja, são fontes que não são necessariamente reconhecidas pela academia. E ele se utiliza de inúmeras falácias que chegam a ser até bastante grotescas, diga-se de passagem, né? E é claro, quando um sujeito solta um emaranhado de fontes desconexas, ele começa a parecer ser inteligente. Então muita gente dá crédito ao Antônio Miranda porque nós vivemos numa sociedade que não tem muita cultura, não tem muita referência para a cultura, e qualquer novidade se torna uma espécie de sociedade do espetáculo. E veja que boa parte do que ele fala a respeito dos evangelhos, da história do cristianismo, não tem nada que seja necessariamente novidade para quem de fato estuda com uma certa profundidade a história do cristianismo. E vou mais além. Ele quer provar, por uma teoria estapafúrdia, que é inspirada num historiador entre aspas, porque até a academia não considera nem esse cara historiador. Um pseudo-historiador americano que afirma, por exemplo, que Jesus Cristo é uma criação romana. E a partir de falsas assimilações, ele cria uma teoria completamente mirabolante e que não tem credibilidade histórica alguma. Eu gostaria, inclusive, de fazer um comentário de um vídeo de 13 minutos chamado A Farsa dos Evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. E vocês vão perceber como o embusteiro, porque olha, quando eu olho para a cara do Antônio Miranda, o que ele me lembra? Primeiro é que ele tem uma fala que parece típica de um ex-pastor protestante, mas não é um pastor protestante de um nível, por exemplo, sei lá, de um luterano ou de um presbiteriano, apesar de que os presbiterianos no Brasil também não são grande coisa. Ele parece muito aquele pessoal da Igreja Universal, do Reino de Deus, sabe? Aquela coisa, aquela fala pedante, aquela fala empolada, aquela fala de que finge saber alguma coisa, mas que não sabe porra nenhuma. E mais além, ele tem aquela cara de um suburbano metido a playboyzinho do bairro, com um cabelo gomalino, pegou todas as menininhas do bairro, sabe? É o playboyzinho de subúrbio e que se acha muito inteligente. E nós vamos provar nesse vídeo como o senhor Antônio Miranda, de uma forma lamentavelmente desonesta, porque ele sendo um ateu militante e membro da Liga Racionalista, e nós temos que colocar entre aspas, na verdade ele mostra ser deveras irracional. Vamos lá. Você sabia que mentiram para você quando lhe contaram que de fato Mateus, Marcos, Lucas e João eram os autores dos evangelhos que estão contidos na sua Bíblia? Claro, mentiram para nós, né? Na verdade é aquela coisa assim do tipo o Código da Vinci. O Antônio Miranda, depois de 2000 anos de história, descobriu que tudo era uma fraude, que na verdade todo mundo foi enganado. E esse besta aí, esse suburbano aí, realmente desvendou os grandes mistérios do universo. Mas vamos lá, vamos ver a palhaçada. E não somente isso, também lhe afirmaram que Paulo seria o único autor de todas as epístolas atribuídas a ele, contidas no Novo Testamento. Bom, eu não entendi isso, e para mim pareceu uma redundância. Se Paulo é autor de todas as cartas que ele escreveu, bom, e seria diferente? Quem é que escreveria? No caso era o Antônio Miranda? Vamos lá. Se você quer saber o motivo de tudo isso ser uma grande mentira, fique comigo até o final. Vamos lá, vamos tomar aqui um engolve para aguentar tanta besteira.
Vamos pegar assim uma coisa muito interessante. A farsa dos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí tem que ter uma vinheta, né? É a sociedade do espetáculo, né? É a coisa mais vulgar, mais baixa. O cara deveria se contentar em ser um suburbano, pegar as menininhas do bairro, né? Do bairro lá da comunidade, enfim, e não sair de lá. Com esse cabelo gomalhino, com essa cara de quem usa um perfume fedorento achando que é grande coisa. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. Antes de dar início a essa videoaula, eu quero me apresentar a você. Meu nome é Antônio Miranda e eu sou um especialista em teologia reversa. Deve ser a teologia reversa da merda. A teologia de merda, não quer dizer porra nenhuma. Vamos lá. Nesse vídeo você vai aprender com uma correta exegese e uma correta crítica textual os motivos que levam a minha pessoa e muitos outros exegetas e críticos textuais a duvidarem dos evangelhos escritos no primeiro século. Eu acho muito interessante um cara que se declara conhecedor de crítica textual não apresentar, por exemplo, nenhum trabalho acadêmico sobre o assunto. É muito mais fácil um embusteiro se trocar, por exemplo, com pessoas leigas do que propriamente com pessoas de academia. Porque provavelmente, se o senhor Antônio Miranda se expusesse realmente a críticos acadêmicos, ele seria trucidado sem dó nem piedade. Então é muito mais fácil, por exemplo, principalmente ateus índios que são revoltados com o cristianismo. E veja que, coincidentemente, eu me lembro muito bem que a minha atividade na internet, em particular com vídeos de YouTube, foi contra o movimento neoateu. E havia um grupo de pessoas que pregava uma ideologia cientificista e atacava a teologia, atacava a filosofia, atacava, enfim, qualquer crença em Deus baseado numa visão radicalmente naturalista e até mesmo tanto irracionalista, porque criava uma concepção filosófica de universo completamente casuística, diga-se passagem. Só que nesse campo eles pegaram muita porrada dos cristãos, em particular cristãos católicos, que eram os mais preparados. E agora eles estão se enveredando pela história. Então, na prática, se você não consegue destruir o cristianismo no âmbito filosófico e no âmbito doutrinário, então destrua no âmbito histórico. E aqui nós temos esse pseudo-historiador que tem uma leitura de quinta categoria e vende a ideia de que realmente descobriu a pedra filosofal, não é? E que realmente nós temos que seguir a exegese da teologia de merda. Mas enfim, vamos lá. Sempre que um profissional, seja ele um arqueólogo, um antropólogo, um historiador e até mesmo um teólogo, vão trabalhar algum determinado assunto de maneira crítica, a primeira coisa que ele tem que ter em mente é quais são as fontes. E no caso dos evangelhos, a primeira fonte a qual nós vamos tentar buscar extrair alguma informação é em relação às fontes documentais, sim, as fontes materiais, que seriam os próprios textos em si. Quais seriam, por exemplo, os textos mais antigos que nós possuímos dos evangelhos? Mas calma que eu já vou sanar a sua dúvida agora. São alguns papiros que vêm de Oxirrinco, chamados de P90 e P104. Eles são datados de final do segundo século e início do terceiro século. Sim, aí você já imagina, você já está fazendo a conta, que não teria como Mateus, Marcos, Lucas e João estarem escrevendo esses documentos lá no primeiro século, pois eles pertencem a um século posterior, não é isso? Não, idiota. Eu acho que você ignora, na verdade, a forma como o conhecimento do mundo antigo era repassado. O mundo antigo não se preocupava com fontes originais, como você coloca, porque se nós aplicarmos o seu raciocínio, seu Hellis playboyzinho de subúrbio, simplesmente nós jogaríamos eu repito, toda a literatura greco-latina na lata do lixo. Se nós nos baseássemos tão somente na ideia de uma originalidade de fontes e não numa tradição que legitima essas fontes, como também a sucessão de cópias que existe sobre essas fontes, se nós nos baseássemos apenas em fontes originais, nós colocaremos em dúvida tudo o que conhecemos no mundo clássico antigo greco-romano. Eu vou fazer uma seguinte observação para vocês. Vocês sabem qual é o texto mais antigo do corpus aristotélicos ou do corpus platônicos? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando, na verdade, dos textos de Platão e Aristóteles. Os textos de Platão e Aristóteles que nós temos hoje são mais recentes do que os textos bíblicos, por exemplo.
E nós estamos falando de textos do ano 300, 400 antes de Cristo. E os textos mais antigos que nós temos de Aristóteles e Platão remontam, se não me falha a memória, posso estar errado aqui, à Idade Média. Simples assim. Se existe uma textualidade que é muito próxima de sua época, é a textualidade bíblica. Se compararmos, por exemplo, as obras do mundo greco-romano. E temos um outro aspecto que esse idiota dito crítico textual não entende de como se desenvolvia o próprio conhecimento do mundo antigo. Como nós sabemos, por exemplo, que os textos de Aristóteles são de Aristóteles? É que junto com essa textualidade existe toda uma tradição correlata que foi escrita conjuntamente com esses textos que afirmam como esse conhecimento foi transmitido. Eu poderia ser até mais ousado. Eu poderia citar, por exemplo, um filósofo chamado Giovanni Reale, que quando ele falou sobre o corpus platônicos, por exemplo, existem alguns conceitos que são entendidos em Platão que não existem nos textos originais de Platão e que foram transmitidos conjuntamente aos textos de Platão. São conceitos filosóficos que foram guardados por estudiosos de Platão durante séculos, mas que não acompanham necessariamente a textualidade, porque pertencem a uma tradição oral. Ou seja, esse pessoal que fala muito de crítica textual não entende uma coisa muito básica. Não existem documentos originais de boa parte, senão eu posso dizer talvez quase totalidade dos textos do mundo antigo. Eu pergunto para vocês uma coisa. Nós temos Plutarco, por exemplo, a vida dos grandes do passado. Ele escreveu sobre um personagem chamado Alexandre o Grande. Só que Alexandre o Grande viveu 3 séculos antes de Plutarco. Nós podemos chegar, por exemplo, Hesíodo, Heródoto e muitos autores do mundo grego. Eles não chegaram até nós através de cópias. Por quê? Vamos analisar de uma forma muito inteligente. Por que se copiava texto e copiava texto e texto e texto e texto? Por que esses documentos são passíveis de serem perecíveis? Ele mesmo mostra textos bíblicos que pereceram no tempo. E se nós conhecemos os textos bíblicos é justamente porque existem cópias. E se nós conhecemos Platão é porque existem cópias. E se nós conhecemos Aristóteles, é porque existem cópias. E há até uma teoria que, na verdade, Aristóteles não chegou necessariamente a escrever esses textos. Na verdade, ele chegou a oralizar esses textos, e esses textos foram escritos pelos seus alunos. Eles anotavam as aulas de Aristóteles. Existe essa tese, em que ele explicava e um aluno escrevia. Olha só que maravilha. A base da nossa filosofia, que é a Grécia, foi guardada através de quê? Através de tempos imemoriais por conta de cópias, sem as quais nós não saberíamos o que é o mundo clássico greco-romano. E em particular a filosofia grega. O mesmo nós podemos falar do direito romano. O direito romano não chegou para a gente tudo prontinho e acabado. Na verdade, era um conjunto de textos jurisprudenciais e que no século VI se tornaram de uma forma codificada através dos pandectas. Mas como é que chegou até nós isso? Através de transcrições e cópias e cópias e cópias e cópias e mais cópias. Então essa história de dizer, olha, se nós não temos textos do século I provando a originalidade dos evangelhos, logo as histórias do evangelho não existem. Então aplique-se também esse raciocínio a todo mundo antigo clássico greco-romano. Porque a ideia de uma documentação original, como nós entendemos hoje, pode ser aplicada talvez há 5 séculos atrás. Pode ser aplicada talvez aos dias de hoje, mas não ao mundo antigo. Eu repito, boa parte, se não a quase totalidade do que nós conhecemos hoje de mundo antigo, de mundo clássico greco-romano, quando não é estudo arqueológico, paleontológico, o que seja, é cópia de fonte documental. Até porque documentos estragam, até porque documentos apodrecem, e muitos destes textos eram escritos em papiro, e o papiro é muito perecível. Isso sem contar, por exemplo, pele de cabra, enfim. Se usava várias técnicas para se escrever e para se transmitir o conhecimento. Só que, como nós sabemos que esses textos são válidos? É aí que se pergunta, por que nós sabemos, por exemplo, que existem Lucas, Mateus, Marcos e João?
porque existe uma tradição viva que acompanhou a textualidade. Nós não estamos trabalhando aqui com uma textualidade morta que foi descoberta ao léu acaso. Não, nós temos o quê? Toda uma historicidade, todo um tipo de conhecimento que foi guardado por séculos dentro de uma instituição que existe até hoje, chamada igreja. Como também nós temos uma tradição intelectual que foi guardada por séculos e milênios, que afirmou, por exemplo, a validade da filosofia grega, que afirmou que esses estudos existem, que existem gerações que estudaram esses textos e que transmitiram de geração a geração. É simples assim. Se esse cara não sabe o básico de como se estuda o mundo antigo, e olha que eu não sou estudioso do mundo antigo, talvez a minha época preferida seja o século XIV, XV, XVI, o período do medievo até a Idade Moderna. E isso sem prejuízo também da época contemporânea. Os meus estudos de mundo clássico antigo são bastante superficiais, diga-se passagem. Eu estou mais inteirado na Idade Média, ou então, sei lá, na Idade Contemporânea, ou então na Idade Moderna, do que propriamente no mundo clássico. E o mundo clássico é muito complexo de se estudar. Não é um videozinho vagabundo como esse que fala: nós estamos comparando crítica textual. Você não entende porra dentro do que você está falando, rapaz. Vamos lá. Existe também um outro documento chamado P52, que outrora era datado como sendo o início do segundo século, mas que com o avanço da tecnologia, o avanço dos estudos, ele foi realocado para final do segundo século e início do terceiro século. Todas essas fontes documentais recebem esse P na frente, que é de papiro, tá, galera? Que significa papiro 52, significa papiro 104, papiro 90. Então toda fonte documental que nós temos preservada, muitos deles se preservam no Egito, como por exemplo o material de oxirrincos, por causa do clima seco, do clima árido. E também no Egito, galera, existia os copistas, que eram muitas das vezes judeus helenistas, pessoas que conheciam da cultura judaica, mas que mantinham já uma forte relação com o helenismo, a cultura greco-romana. E a profissão desses caras era fazer cópias documentais. E eles faziam isso para sobreviver e tinham essa produção em larga escala. Então, juntando todo esse contexto de clima árido e essa produção em, entre aspas, ritmo industrial dos copistas egípcios, criou-se ali um cenário perfeito para a preservação de alguns dos evangelhos e também epístolas paulinas. Então, já que nós não temos nenhum tipo de assinatura, nenhum autógrafo do autor original dos evangelhos, nos resta agora buscarmos as evidências internas e as evidências externas para conseguirmos uma correta datação dos evangelhos. Oh, meu Deus do céu. Olha, inclusive recentemente, já falando em Egito, foi encontrado num túmulo, isso no Egito, uma fragmentação do Evangelho de Marcos. E esse túmulo é do ano 60 depois de Cristo, mais ou menos 60, 70 depois de Cristo. Então, nós observamos que os evangelhos são muito mais antigos do que aquilo que nos sobreviveu. Isso porque nós estamos falando de século I, e isso sem contar o século II. O século II é o quê? Ano 101 até o ano 200. Ou seja, a diferença entre os fatos alegados no Novo Testamento e o que se preservou, e é isso que nós temos que entender, não é como foram escritos, é o que se preservou. Quer dizer, a datação mais antiga de um texto que se preservou até nós foi do século II ou no máximo do século III. Agora compare isso a Aristóteles e Platão. A diferença entre um texto de Platão e Aristóteles original e o que nos chegou são mais ou menos 1400 anos de história. Ou seja, há mais proximidade dos evangelhos com relação à sua época do que Platão e Aristóteles. Eu diria até mais além. Quando você lê os diálogos de Platão, você tem um personagem bastante marcante que é Sócrates. Sócrates é um debatedor das ruas de Atenas e que ele desafia os sofistas de sua época. Muitas pessoas, muitos estudiosos, inclusive, colocam em questionamento a existência de Sócrates, porque existem menos evidências da existência de Sócrates do que de Cristo. Para se ter uma ideia só. Então vejam como a linha de pensamento dele
é estritamente tendenciosa e como ele não conhece como se preservava a cultura do mundo antigo. Eu serei mais ousado ainda em afirmar que muita coisa da cultura greco-romana foi preservada não necessariamente por causa dos escribas egípcios. Os escribas egípcios não entendiam latim. Os escribas egípcios poderiam até dominar alguma coisa do grego koiné, porque nós estamos falando do Egito antes da invasão islâmica. No entanto, boa parte do que foi preservado e do que nós conhecemos hoje foram compilações dos nossos mosteiros. Foram os mosteiros que preservaram uma boa parte desse conhecimento. E veja, que coisa interessante. Até o século VI e VII, por assim dizer, eles importavam o papiro do Egito. Então veja que escrever papiro e ser egípcio não é a mesma coisa. O papiro era vendido para todo aquele mundo mediterrâneo. E no século VII é que foi, a partir do século VII, é que nós começamos a ver os primeiros registros de textos em pergaminho, em que eles são muito mais duráveis, eles são muito mais seguros no tempo, etc. E observamos também uma outra coisa. Os documentos históricos, eles têm problemas de manutenção, eles têm risco de perecimento, eles têm risco de guerras, de inundações, de incêndios, de tudo que você pensar conforme aquilo que nós chamamos de tempo. E aí nós elucidamos aqui porque existiam várias cópias. As cópias eram no sentido de cada vez mais preservar esses documentos. E os monges copistas medievais, eles copiavam documentos, mais documentos. Eu acho que eles tinham um problema de ler, sabe? Eles deviam ter um problema muito sério, porque imagina você copiar um documento manualmente. Tente, por exemplo, escrever os evangelhos. Tente escrever ou copiar de Mateus até Apocalipse para você ver. E isso sem prejuízo do fato de que existia uma tradição de memorização desses textos. Havia, por exemplo, casos interessantes de monastérios medievais que, com as invasões, por exemplo, dos vikings, com as invasões dos, dos magiares, com as invasões muçulmanas, com a invasão de qualquer coisa ali, quando esse pessoal pilhava esses mosteiros, tocava fogo nos mosteiros, tocava fogo nas bibliotecas, enfim, o que acontecia? Teoricamente, eles perdiam esses textos. Só que havia um sujeitinho lá, maluco, que gravava tudo na cabeça e reescrevia tudo. Isso aconteceu. Há provas disso. Então é assim que se preservava o conhecimento do mundo antigo. Então esse papo furado desse Bocó e de muitos outros da turma dele, afirmando que se não há textos originais, logo não há prova da existência do passado, então nós vamos jogar todo o passado histórico anterior à Idade Média, ou até mesmo da própria Idade Média, na lata do lixo. Por quê? Porque foram as cópias que salvaram a memória do mundo antigo. Foram as cópias que salvaram a memória do mundo clássico. Simples assim. Se não houvesse monge copista, se não houvesse escriba lá do raio do Quilpata escrevendo e copiando, e fazendo cópias e mais cópias, até para preservar, até para fazer sobreviver aquela história, nós teríamos perdido praticamente tudo que foi documentado das maravilhas do mundo clássico. E vou mais além. Existem eventos da história da humanidade em que houve realmente um período negro em que se perdeu tudo. Eu vou dar um exemplo clássico. Se discute até hoje, por exemplo, no mundo grego, que havia o quê? Uma sociedade, uma civilização avançada, que era a civilização cretense. Eu estudei muito pouco isso. Mas há evidências de que essa civilização era uma civilização pujante, uma civilização próspera, e que por conta de certas invasões de certos povos muito inferiores do ponto de vista cultural e bárbaros, destruíram a cultura. E não há registro. Desapareceu. Olha só o que poderia ter acontecido no Império Romano, quando o Império Romano se desfez, principalmente no que diz no Império Romano do Ocidente. Vocês imaginam, por exemplo, se a igreja não guardasse tudo isso? Tudo seria perdido. Nós não saberíamos nem metade do que se passou no passado. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. E dentro da linha de pensamento desse boboca aí, nós não podemos considerar a história nada do que seja do mundo antigo, porque não existe texto original. Qual é o texto original que existe, sei lá, de Suetônio? Eu acredito que não existe nenhum texto original, existem cópias. Como também existem cópias dos evangelhos.
E aqui nós temos uma outra discussão que é muito comum desses paspalhos, em afirmar, por exemplo, fazendo comparação de textos, porque são dezenas de milhares de textos, se não me falha a memória. Posso estar errado aqui, mas existem dezenas de milhares de textos que foram copiados da Bíblia desde o século IV até uma época medieval. E dentro desses textos, você tem, claro, interpolações. Você tem, por exemplo, alguns textos que não têm versículos e outros você tem, e assim sucessivamente. Aí ele chega à conclusão de que aqueles textos que têm versículo e outros que não têm versículo seriam acréscimos, né, por assim dizer. O que é uma coisa completamente absurda. Sabe por que é absurdo? Porque esse pessoal desconsidera o fato de que um escriba pode errar, de que um escriba nem sempre pode copiar corretamente um texto em relação a outro, que às vezes os acréscimos, na verdade, eram concertos de textos que não foram acrescentados no texto anterior, e assim sucessivamente. Aí nós temos o aspecto da tradição oral, porque deve ter havido, por exemplo, um escriba ou um monge que escreveu ou tentou copiar a Bíblia e ele esqueceu ali, aí ele coloca uma correção. Por quê? Porque como havia uma tradição oral que afirmava como aquele texto existia, então eles dizem assim, olha, você esqueceu esse ponto aqui, você esqueceu esse ponto acolá. Então as interpolações são perfeitamente naturais. Elas não constituem em si um problema da cópia. Quando nós estudamos as dezenas ou centenas e até milhares de textos bíblicos de vários matizes que foram copiados, a gente percebe a ânsia do copiador de preservar aquele texto. Nada mais do que isso. E aí esse paspalho fica inventando conjecturas históricas porque ele não conhece a dinâmica pela qual esses textos foram produzidos. É simples assim. Vamos lá. Então pensa aqui comigo. Se os evangelhos eles foram escritos ali por volta da década de 70 até a década de 90, as histórias já estariam circulando. As histórias sobre Jesus, sobre seus milagres, sobre seus feitos e sobre as suas frases. Concorda? Sim, concordo. E vou mais além. Durante muito tempo, essas histórias pertenciam a uma tradição oral. Tanto pertenciam a uma tradição oral que depois foram posteriormente escritas. E foram escritas justamente nessa época, porque existem textos dessa época. Olha, quando nós descobrimos, por exemplo, que um texto foi encontrado num túmulo egípcio no ano 60 depois de Cristo, ou no ano 70, então nós podemos concluir realmente que os textos dos evangelhos estão correlatos à época em que foram escritos. Simples assim. Vamos lá, vamos ver a besteira, vamos ver a besterol. Dentro desse raciocínio, nós temos um grave problema para a hipótese de evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João dentro do primeiro século, pois eles só foram atribuídos os 4 evangelhos com esses nomes por um homem chamado Irineu de Lyon no final do segundo século, justamente onde encontramos as fontes documentais. Ué, e qual é o problema disso? Preliminarmente, se nós temos textos dos evangelhos que remontam ao século I, como eu falei aqui do Evangelho de Marcos, foi encontrado um fragmento do Evangelho de Marcos. Como é que você reconhece um fragmento do Evangelho de Marcos? É você perceber que esse texto tem frases, tem configurações que são parecidas ao Evangelho de Marcos do século IV, do século V e assim sucessivamente. Né? Basicamente isso. Se nós temos essa fragmentação, e se Irineu de Lyon descreve esses apóstolos um século depois, e vejam, um século depois não é um distanciamento muito alto. Porque Irineu de Lyon, quando ele escreveu Contra as Heresias, o livro dele mais famoso, tá? Ele, basicamente, não estava muito distante dos apóstolos. O último apóstolo a morrer foi João, por volta do ano 95. Irineu de Lyon escreveu aquele livro Contra as Heresias praticamente no ano 160 depois de Cristo. Então, a distância aí é o quê? 70 anos? Vocês acham que 70 anos é uma distância muito grande para contar a história? Claro que não. Pense, por exemplo, você ter seu avô e sua avó. O meu avô, por exemplo, nasceu em 1926. Ele já faleceu, infelizmente. Faleceu já há um bom tempo. Mas o meu avô, na minha infância, contava histórias da infância dele. E entre a minha infância e a infância dele, vamos somar dos anos 20 aos anos 80, são 60 anos. Literalmente. Ou seja, um avô pode transmitir um conhecimento de 60 anos atrás. Que dirá então de uma instituição chamada igreja que guardava todos os aspectos históricos tradicionais de geração a geração? Se na sua família
se na sua família, você está me ouvindo agora, você pode ouvir histórias de até 100 anos atrás, dependendo do grau de memorização dos teus avós, dos teus bisavós, que dirá então de uma instituição? De uma instituição que já tem registro desde o século I. Então é muito simples. Não há tanto distanciamento assim. E veja, quando nós observamos a leitura de Adversos Hereges, ou Contra as Heresias, nós observamos, por exemplo, que Irineu de Lyon faz citações bíblicas. Irineu de Lyon, por exemplo, fala de uma tradição oral, quando ele refuta, por exemplo, os gnósticos. E veja que quando ele está refutando os gnósticos, ele não está refutando os gnósticos quando ele cita as escrituras somente do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, porque ele afirma a necessidade não somente de seguir as Sagradas Escrituras, como também seguir a tradição dos apóstolos. Ele até argumenta, quando nós citamos a Escritura, os hereges gnósticos não aceitam, né? Dizem que isso não pertence à tradição apostólica. Quando nós apelamos à tradição apostólica, ele diz, não é bem assim, etc. Ué, se ele está dizendo que existe uma fonte chamada Escritura e uma fonte chamada tradição oral, e ele está atribuído aos apóstolos, então leva à conclusão de que os evangelhos existiam antes de Irineu de Lyon. Então ele não inventou aquelas citações. Ele se baseou numa tradição oral que guardava esses textos e que, embora esses textos poderiam não ter uma autoria certa aparente nos próprios textos, mas pelo fato de eles terem sido guardados por essa instituição e essa instituição ter sido chefiada pelos apóstolos, então eles afirmavam, esse texto aqui é apostólico. E esse texto aqui não é apostólico. Por que existiu o debate dos evangelhos apócrifos e dos evangelhos legítimos? Por uma razão muito simples. Porque existia uma tradição, ou seja, um conhecimento, uma guarda, através dos bispos, que afirmavam a legitimidade canônica de certos textos e outros não. É muito simples. O que esse cara aí está falando é muita besteira. Aliás, ele vai falar, por exemplo, que em outras cartas, a carta de São Clemente aos Coríntios, ou então mesmo São Inácio de Antioquia, não há menções à Bíblia. Cara, para de falar besteira, vai ler as cartas de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia fala da Virgem Maria, fala de vários eventos do Evangelho. Você não leu as cartas, ô Antônio Miranda? Você não leu o assunto. Você leu de uma forma muito fragmentária e superficial e começa a soltar merda, cara. Começa a soltar besteira. Vamos lá. Mas o que será que estavam dizendo os pais da igreja do final do primeiro século? Como, por exemplo, Inácio, Policarpo e Clemente de Roma. Clemente de Roma, por exemplo, ele estava em sua epístola, a primeira Clemente, enfrentando um problema muito parecido ao qual um dos autores de Paulo, enviando a mensagem ali para Coríntios, estava enfrentando, que era justamente a contenda que estava tendo naquela região. E esse seria, de fato, o momento perfeito para Clemente utilizar das histórias contextualizadas de Jesus Cristo para poder fazer o quê? Para poder apaziguar os ânimos. Seriam frases e histórias como ame o próximo, dê a outra face, seja misericordioso para que tenhas misericórdia, ame o seu inimigo. Mas por algum motivo, Clemente ignora todas essas histórias pacíficas de Jesus e ele fica citando somente histórias da Bíblia hebraica. Sim, aquilo que você conhece como Velho Testamento. Olha, eu não entendi essa conclusão. Primeiro porque nós temos que fazer a seguinte pergunta. Por que nós reconhecemos Clemente como bispo de Roma? Se ele é bispo de Roma, é porque ele é chefe de uma instituição chamada igreja. Se ele é chefe de uma instituição chamada igreja, ele segue a igreja fundada por alguém. E quem é que fundou a igreja católica ou a igreja cristã? Foi Jesus Cristo. A ausência de certos comentários sobre determinados textos não é prova da inexistência da história bíblica. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse argumento dele é tão capcioso, tão ridículo, porque, primeiro, nós temos que entender que a carta de São Clemente aos Coríntios tem uma finalidade própria, que é o quê? Tentar resolver a contenda da igreja de Corinto.
Mas aqui nós temos uma coisa que é bastante elucidativa e que é explicada nos textos posteriores. Nós podemos pegar, por exemplo, no caso, o próprio São Irineu de Lyon. Nós podemos pegar também Eusébio de Cesareia, que explicam o quê? Que Clemente era bispo de Roma. E mais além, ele era sucessor de Pedro. Pedro, apóstolo. Ora, se essas pessoas estão afirmando uma autoridade que existiu no século I, então é evidente que a legitimidade dessa autoridade está atrelada não somente a uma instituição chamada igreja, que é provada que existe no século I, como também nos fundamentos e nos princípios dessa mesma igreja, dentre os quais está a própria Escritura. É simples assim. O fato de ele ter citado ou não alguma menção, porque eu precisaria até conferir o texto de São Clemente Romano, porque esse cara mente pra cacete. Esse cara mente, distorce. Uma vez eu peguei ele falando de Santo Inácio de Antioquia, deu para perceber que ele não leu o texto. Eu precisaria até conferir São Clemente Romano. Mas, por exemplo, São Clemente Romano é citado numa carta de Paulo, a carta de São Paulo aos Filipenses. Clemente. Ora, se São Clemente Romano, que foi bispo de Roma, quer dizer, tem uma outra documentação, além de Filipenses, afirmando que ele foi sucessor de Pedro, então podemos concluir basicamente que essas cartas têm uma certa dose de autenticidade e também de historicidade, até mesmo pela contextualização pela qual ela foi escrita, como também pelo conteúdo que está inserido nela. É muito simples. O problema é que ele faz o seguinte, olha, se São Clemente Romano não citou a Escritura, como nós entendemos, então logo a Escritura não foi escrita nessa época. Cara, isso é muito ridículo, cara. Isso é vergonhoso da sua parte. Muito vergonhoso. Muito feio da sua parte, porque é desonesto o que você está falando. Não tem outra palavra. Dá para perceber duas coisas do Antônio Miranda. O Antônio Miranda, ele pega fragmentos de várias obras, de uma forma um tanto desconexa, um tanto assistemática, e ele cria a partir desse bolo, dessa confusão mental dele, uma lógica que não está nem circunscrita nas fontes que ele cita, como nem mesmo nos próprios historiadores que ele cita, porque eu conferi muitos deles e não corroboram com essa história de Jesus Cristo romano, essa história de que se o texto mais antigo foi encontrado no século I, II, III, o que, pronto, você invalida que esse texto pode ser mais antigo. Isso é uma análise muito ridícula, mas vamos lá. Por que ele não utiliza nenhuma das passagens edificantes de Jesus, como fez Irineu de Lyon lá no final do segundo século? Já parou para pensar, por exemplo, quais são as fundamentações de Clemente? E desde quando citar o Antigo Testamento necessariamente invalida o Novo Testamento? Eu não entendi realmente essa correlação. Não entendi. O fato de haver uma ausência de citação A, B e C não significa necessariamente que esse texto dependa de outro texto para existir. Ou que essa história, por exemplo, a história dos evangelhos, dependa do texto de São Clemente Romano para existir. Tanto é verdade, senhor Antônio Miranda, que existe um texto que você também ignora, chamado Didaqué. A Didaqué é o Catecismo dos Apóstolos. É um texto que foi encontrado no século XIX, tá? Mas ele é um texto do século I. E lá tem inúmeras referências aos evangelhos. Inclusive a forma de batismo. O mais interessante sobre a descrição do batismo, que é o mais antigo que se tem notícia fora dos evangelhos, está lá: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De onde é que tirou essa ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você tem o Evangelho de Mateus e assim sucessivamente. Eu fico assim escandalizado com o alto grau de desonestidade desse sujeito, porque na verdade esse cara não está preocupado em explicar a história para você. Ele está preocupado em negar algo que ele odeia, que é Jesus Cristo. Basicamente isso. Vamos lá. O que você tem que entender é que Clemente e os demais pais da igreja, mesmo que não tivessem conhecimento ou lido os evangelhos escritos, eles teriam que ter noção das histórias orais sobre Jesus, as quais mais tarde vieram parar nos evangelhos escritos. E nem isso eles aparentavam conhecer. Olha só que grau de mentira. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa.
Quando Santo Inácio de Antioquia escreve para várias comunidades cristãs, e ele é bispo de Antioquia, e também nós temos que lembrar, ele é sucessor de Pedro, mas em Antioquia. Inclusive, existe uma igreja em Antioquia, existe o patriarcado de Antioquia. Aliás, o patriarcado de Antioquia é uma coisa engraçada porque ele é um patriarcado dividido. Você tem um patriarcado de Antioquia ligado a Roma e tem um patriarcado de Antioquia que é autocéfalo, como todas as igrejas ortodoxas orientais, certo? Vejamos. Santo Inácio de Antioquia era, se não me falha a memória, discípulo de João e sucessor de Pedro apóstolo em Antioquia, embora a primazia ficou em Roma. E essa primazia é defendida por Irineu de Lyon já no século II. O que já não corrobora aquela ideia de que a ideia do poder papal surgiu com Leão I. Leão I escreveu muitos textos sobre a questão da primazia papal, mas ela já existe muito antes. Nós temos que entender que essas cartas são cartas de aconselhamento, são cartas de conforto espiritual, são cartas de orientações, etc. Então, se você tem evangelhos escritos no século I, por que esse pessoal seria tão redundante em ficar reescrevendo os evangelhos? Esse pessoal não escreveu essas cartas a essas comunidades para ficar fazendo reprises para provar que o evangelho existiu no século I para sair no vídeo do Antônio Miranda. Esses textos foram escritos para o quê? Para orientações, para admoestações, para elogios, para críticas e entre outras coisas. Como Paulo de Tarso fez em muitas das inúmeras de suas cartas. E a partir daquelas cartas ele também joga ensinamentos, orientações, admoestações excessivamente. Com a diferença, evidentemente, que as cartas de Santo Inácio, as cartas de Clemente Romano não são cartas consideradas inspiradas. Mas elas têm bases genuinamente cristãs, a começar pelo aspecto da própria autoridade dessas pessoas. Então, por exemplo, quando ele diz que esse pessoal não conhecia os evangelhos, primeiramente, como é que se conhecia os evangelhos no século I? É todo mundo guardando uma Bíblia debaixo do braço, um papiro debaixo do braço? Não. Havia uma tradição oral que era salvaguardada pela comunidade, e seria muito redundante Santo Inácio de Antioquia explicar muitas coisas que aquelas pessoas já sabiam, que essas pessoas memorizavam, que essas pessoas ouviam as pregações, dentre outras coisas. Então esse cara não conhece como era a dinâmica do conhecimento do mundo antigo. E fica falando besteira, falando conjecturas desconexas e idiotas do tipo: olha, não foi encontrado um documentozinho X ou Y, pronto, agora negou os evangelhos. Não é assim que se faz, nem mesmo história crítica, nem historiografia, nem mesmo estudo textual crítico, meu filho. Você está muito longe até disso. Você gosta muito de manipular as fontes para você tirar uma conclusão que é oposta às próprias fontes. Vamos lá. Então, pelas fontes externas, no primeiro século, nós não podemos concluir que havia ali evangelhos escritos. Ai, meu Deus do céu, não havia? Ué, Santo Inácio de Antioquia é cheio de citações relacionadas aos evangelhos. Uma vez esse idiota chegou ao ponto de dizer que a Virgem Maria não é citada em Santo Inácio de Antioquia. Isso prova que ele não leu o texto. Se até Didaquê cita trechos dos evangelhos para falar sobre batismo, isso nós estamos falando do século I, que dirá os textos do final do primeiro século, porque nós estamos falando de São Clemente Romano, nós estamos falando de Santo Inácio de Antioquia, nós estamos falando de São Irineu de Lyon e assim sucessivamente. Então veja que esse cara faz esse tipo de joguinho nojento, né, joguinho capcioso, não entendendo a missão dessas cartas, o sentido delas. E a partir disso ele conclui. Quer dizer, olha só que coisa mais maluca. Se os evangelhos não fossem escritos no século I, então por que raios um bispo de Antioquia ficaria falando sobre orientações a respeito do cristianismo? Que merda de bispo de Roma seria esse que, escrevendo aos coríntios, não é, pertencendo a uma igreja fundada por Jesus Cristo, ele não teria conhecimento dos evangelhos? Se ele não teria conhecimento dos evangelhos, ele teria conhecimento de quê, idiota? Se ele está falando do próprio Jesus Cristo, então é evidentemente que ele tinha conhecimento também dos evangelhos. É muito simples. Não precisa ter detalhes de versículos da Bíblia, porque nem versículo havia, não havia nem capítulo na Bíblia
cristã. Né? Não havia esse tipo de codificação que nós fazemos hoje. Mas é um palhaço tremendo. Vamos lá, vamos ver a palhaçada. Mas é óbvio que agora que eu falei sobre histórias orais, deve ter vindo à sua mente o grande Paulo, que foi o maior propagandista do cristianismo que já existiu, não é mesmo? Ele, em suas missões missionárias, espalhou a palavra de Jesus. Então Paulo, que teria escrito as suas epístolas entre 40 e 60, seria uma prova irrefutável de que houve um movimento cristão e que ele se iniciou por causa dos seguidores de Jesus, não é isso? Bom, não é bem assim. Dos 14 documentos atribuídos a Paulo, os historiadores, os críticos, os teólogos neutros chegam à conclusão de que menos de 7 teriam algum fundo ali de historicidade e poderiam pertencer a um Paulo histórico. Calma que a coisa ainda piora. Além disso, nós temos problemáticas enquanto às suas datações. Vamos conferir alguns comigo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, você vai ler do versículo 14 ao versículo 16 o seguinte: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto, também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então perceba como Paulo coloca os judeus aqui em um contexto de inimigos dos cristãos. Preste atenção no que ele vai dizer agora. No versículo 16 nós lemos agora o seguinte: que nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas, aí nós temos aqui uma conjunção adversativa, que vai trazer uma ideia oposta a essa tentativa de lhes impedir, né? A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então perceba, quando Paulo faz uso de 1 Tessalonicenses 2,16, ele nos dá uma pista, uma evidência interna sobre a datação daquela epístola. O único momento histórico onde os judeus foram eliminados por completo, entre aspas, no primeiro século, foi durante a invasão romana, a qual culminou na destruição do Templo de Jerusalém. Não houve nenhum evento similar a esse da década de 40 até a década de 70, onde foi a conflagração desse descrito. Portanto, o autor de Paulo só pode estar situado após 70. Muitos aqui vão ficar alardeados, pois ouviram erroneamente, desde sua infância, que era fato que Paulo estava situado na década de 40 até a década de 60. Porém, não tem como contrapor uma evidência interna tão poderosa como essa. Claro que tem. Vamos analisar uma coisa chamada dons da profecia. Porque nós temos que entender muitas vezes que quando esse pessoal busca um chamado cristianismo histórico, eles têm uma visão que nega o sobrenatural. Jesus Cristo nos evangelhos já previra que, por exemplo, que não sobraria pedra sobre o templo de Jerusalém. E nós temos a datação de que esses escritos foram escritos muito antes, né, ou um pouco antes da guerra de 70, que foi a guerra dos judeus, né, e que o templo foi destruído. Então a ideia da destruição do templo, a ideia profética da destruição do templo, é uma constante. Inclusive você tem a espera do terceiro templo. Ou seja, quer dizer, a previsão do segundo templo ser destruído é uma previsão profética. Será que isso também não pode ser interpretado dentro de Tessalonicenses? Que a ira de Deus caiu sobre eles? Existem inúmeras implicações que podem ser colocadas nesse texto e que você simplesmente escolhe, claro, a melhor implicação, aquela que tenta invalidar Paulo. Então podemos invalidar Cristo. Então podemos invalidar até os profetas do Antigo Testamento por essa lógica. Né? Porque vai ter o terceiro templo, né? E os judeus esperam o terceiro templo, eles esperam reconstruir o terceiro templo de Herodes, e pronto. Simples assim. Jesus Cristo já dizia: eu vou destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Que na verdade seria a igreja, seria o corpo místico, né? E muitas pessoas perguntaram assim: não, mas espera lá, poxa, mas o templo de Herodes foi construído durante 40 anos. Como é que você vai fazer isso em 3 dias? Então veja aqui que a falácia da descontextualização nega outros elementos, outros atributos que podem também ser implicados na declaração de Paulo.
E veja que quando se fala que a ira de Deus caiu sobre eles, a ira de Deus caiu sobre eles sobre várias coisas. Não necessariamente sobre a destruição do templo a partir dos anos 70. A ira pode ter caído sobre outros aspectos, pelo fato de ter rejeitado Cristo, pelo fato de ter rejeitado a messianidade, dentre outras coisas. Mas aí o senhor Antônio Miranda escolhe o que convém a ele. O que convém a ele sempre negar. Percebem o elemento capcioso dos argumentos desse cara? Vamos lá. E olha que eu não sou um estudioso da Bíblia, não sou estudioso de textualidade, porra nenhuma. Mas eu percebo essas coisas pelo meu conhecimento de história. E eu vejo que esse cara é uma baita de uma toupeira. Mas vamos lá, vamos ver uma besteira. Besteira. Mas acalme-se, pois muitos pedirão uma contraprova aqui. E eu posso lhes garantir que em Romanos capítulo 11 você vai encontrar o mesmo contexto, o contexto da destruição dos judeus em 70, o que só poderia colocar Paulo após 70. Sem contar o que nós já vimos, que Paulo estava falando do mesmo evento a qual Clemente também estava. Então Clemente estava falando de contendas em Corinto, a qual Paulo também tinha tratado. Então ambos estariam pós 70. A menos que você acredite que... Eu não entendi essa história de Clemente ser pós-70, porque Clemente é pós-70. A carta de São Clemente aos Coríntios é no ano 96 depois de Cristo. Eu não entendi essa lógica. Mas o cara é uma enrolação, um embuste, cara. Pô, vai pegar aquelas sirigaitas lá do teu, sei lá, do teu bairro, rapaz. Coríntios estivesse apresentando a mesma problemática na década de 60, também lá na década de 90. Agora eu vou ler para vocês um trecho da obra do autor Bart Ehrman, Quem Jesus Foi e Quem Jesus Não Foi, na página 148. Isso na versão Pocket Ouro, onde ele vai responder a pergunta do porquê os evangelhos são tão diferentes um do outro, onde ele diz, abre aspas, eles não foram escritos por companheiros de Jesus ou por companheiros de seus companheiros. Foram escritos décadas depois por pessoas que não conheceram Jesus, viviam em um país diferente ou em países diferentes do de Jesus e falavam uma língua diferente da dele. Já no livro Zelota, do autor Reza Aslan, na página 169, ele vai dizer o seguinte, Marcos não estava escrevendo para um público judeu. O público de Marcos estava em Roma, onde ele mesmo residia. Bom, até o dado momento isso não é mistério que Marcos escreveu o evangelho em Roma e que ele era discípulo de Pedro. Com relação às chamadas variações do texto bíblico, isso já foi fartamente discutido na historiografia. Infelizmente eu não tenho aqui, porque eu só estou fazendo um comentário de bar mesmo. Mas essas interpolações, essas variações, elas são mínimas. Porque, veja, dentro das variações de um mesmo texto, você tem um núcleo essencial de uma mensagem, certo? Por exemplo, nós vamos pegar a questão do grego. O grego que se falava no mundo antigo não é somente o grego koiné. Você tem o grego ático, você tem vários tipos de gregos que eram falados naquela época. O chamado koiné era o grego comum do povo, o grego comum do Império Romano do Oriente, tá? Que era falado, por exemplo, por um hebreu, como seria hoje o inglês, como seria o latim. Então você tem várias formas de falar uma língua. O grego koiné, por exemplo, não é o grego moderno, como também não é o grego de Bizâncio. Eu estou falando aqui do Império Bizantino. Elas têm variações. Aliás, o português tem variações. Com certeza, o português falado no Brasil tem inúmeras variações linguísticas que, embora tendo uma unidade gramatical, nem por isso deixa de ter variações. Por exemplo, eu estava analisando as formas de falar português em Portugal. Tem variações horrorosas. Um português da Ilha da Madeira só é incompreensível para um português de Lisboa. Como o português do extremo norte de Portugal tem expressões ou formas idiomáticas extremamente estranhas para um português do Brasil. E assim sucessivamente. Então veja que essas variações linguísticas em si não negam a essência da mensagem. E mais além, a igreja, percebendo a questão dessa tradição oral, ela pega toda essa textualidade e faz uma remontagem. E aqui nós temos um outro aspecto bem interessante de como o texto bíblico surge e de como vários textos, tanto do mundo clássico, surgem. É que, a despeito das inúmeras cópias e das inúmeras variações, o que determina em último caso não é
o texto original, mas o texto final. Como? A igreja, quando ela decreta, por exemplo, a Vulgata Latina de Jerônimo, ela queria dar o quê? Um contexto de unidade textual dentro dessas variações e interpolações que existem em várias cópias. Olha só que coisa interessante. Quer dizer, é o texto final que decide, dentre vários textos que são aparentemente não necessariamente contraditórios, eles têm a mesma história. A diferença é a forma como ela escreve. Então você tem que dar uma unidade a esse texto. E o que a igreja fez? Ela decretou um texto oficial que pudesse dar um critério de unidade a todos esses textos. E por que isso? E como isso foi feito? Né? Por que e como? Primeiro, claro, para evitar interpretações erradas, entre outras coisas. Né? Ter um entendimento mais próximo possível daquilo que foi transmitido pela própria igreja e para a igreja. O segundo ponto é o fato de que quem deu o seguinte critério para que dentre as inúmeras fontes tivesse realmente uma fonte oficial. Foi uma tradição oral. Isso é o mais impressionante. Quando esse paspalho fala que, olha, ele fica discutindo a textualidade de Mateus, de Lucas, de Marcos, ele sabe que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho, né? E que os outros foram acréscimos e não sei o quê. E ele acredita piamente que Mateus foi escrito inspirado a partir de Marcos. Isso é errado. Porque, na verdade, existia uma tradição oral e você tem 4 opiniões diferentes dentro de uma tradição que foi transmitida pela igreja. É isso que nós temos que entender. Nós temos 4 versões diferentes. Aí, claro, eles vão discutir as contradições da Bíblia, esse tipo de coisa. Só que existe um porém. Se a igreja quisesse realmente falsear os relatos bíblicos, por que a igreja não corrige, por exemplo, essas contradições aparentes? Porque a igreja preservou ao máximo original estes relatos, com todas as aparentes contradições, e que são aparentes apenas, tá? Porque a gente tem que entender que esses textos históricos, eles não seguem uma mentalidade cronológica, eles são evangelhos sinóticos. O que são os sinóticos? São sinopses, são resumos, ou seja, eles querem, através daqueles pontos chaves, né, explicar o relato do quê? Da aparição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você tem 4 pontos distintos. Só que, embora a forma de contar a história seja diferente, mas o núcleo da história permanece o mesmo. Você tem pontos, por exemplo, sei lá, quando você fala da mulher cananeia ou da mulher ciro-fenícia. Você tem 2 descrições que não são necessariamente contraditórias. Porque uma mulher cananeia pode ser ciro-fenícia, e qual é o problema disso? Não é? Então você vê, na verdade, que são textos que podem acrescentar certas informações a outros. Como se fala, por exemplo, da ressurreição de Cristo. Existem várias versões sobre aquele elemento que é a unidade do texto, chamado ressurreição de Cristo. Quantas pessoas participaram e assim sucessivamente. Mas se vocês observarem bem, vocês juntando no conjunto, eles não se contradizem. Porque são relatos particulares de 4 pessoas. E se a igreja quisesse falsear esses relatos, não seria muito mais conveniente suprimir essas aparentes contradições? E por que ela não suprimiu? Será que a igreja deveria estar preocupada com o Sr. Antônio Miranda? Vamos lá, besteira. Agora que nós analisamos a evidência documental, fizemos uma crítica das evidências e fontes externas, fizemos uma crítica das fontes internas, nós podemos também falarmos sobre a crítica histórico. Lá vem mais merda. Os discípulos de Jesus eram, em sua maioria, analfabetos, falantes de aramaico, pessoas simples, humildes. Como esses evangelhos estavam sendo escritos em grego para um público romano e usando a Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica, como base. Isso, dentro de um contexto histórico-cultural, não faz o menor sentido. Claro que faz o sentido. A começar pelo fato de que, mesmo que essas pessoas pudessem ser analfabetas, elas poderiam simplesmente relatar essas histórias e as outras pessoas escreverem. Isso não tem nenhum problema. Os escribas não tinham essa função? E veja que nem todos os evangelistas eram analfabetos. Lucas, por exemplo, era um médico. Paulo de Tarso sabia escrever. Era, inclusive, não somente um cidadão judeu, como um cidadão romano. E assim sucessivamente. Ou seja,
O que esse sujeito está falando chama-se flatus vocis. Tá? E mais além, se você quer divulgar uma mensagem que transcenda o mundo judaico, você tem que falar uma língua universal. Uma língua universal cuja mensagem seja transmitida para outros povos. E qual era a linguagem universal, pelo menos do Império Romano do Oriente? Era o grego koiné. Então o que esse cara está falando é tanta bobagem. Antônio Miranda, se você tem vergonha na sua cara, apaga esse canal, porque você vai passar muita vergonha, cara. Você não tem domínio conceitual do mundo antigo. Você se apega apenas a detalhes aqui e você constrói toda uma narrativa descontextualizada, tá, do ambiente histórico. Você, na verdade, quer montar uma ideologia que você já adotou para si previamente, chamado Jesus Cristo é uma ficção inventada pelo Império Romano, ou inventada por transcrições de judeus helenistas, que seja. Você já mudou tanta versão aí que para mim não faz a menor diferença. Mas, de resto, dá para perceber que você não tem domínio conceitual sobre o que você está debatendo. E quando nós falamos de um grego, por exemplo, você falou da questão da Septuaginta. Tá? A Septuaginta não é um texto propriamente pagão. Ele é a Bíblia em grego, a Bíblia dos judeus de Alexandria, no Egito. E a Septuaginta serviu de base tanto para o cânon bíblico cristão como o cânon bíblico judaico. Se você soubesse como os judeus oficializaram seus textos também, claro que o conceito de oficialização no âmbito do judaísmo é uma coisa muito complicada, porque também não existe uma espécie de cânon oficial. Quando nós falamos de Bíblia judaica, não existe, por exemplo, uma instituição chamada igreja que diga, olha, esse cânon é certo e verdadeiro. Não, existe uma tradição oral judaica, né, que é majoritariamente decidida pelos rabinos, pela tradição dos fariseus. Mas também existem outras tradições. Por exemplo, você tem os caraítas, que são biblistas radicais e até negam a tradição do Talmud, entre muitas coisas. Mas o fato em si é o seguinte: não haverá nenhum problema entre judeus palestinos usar a Septuaginta. Muito pelo contrário. Se eu quero divulgar os evangelhos fora do mundo aramaico, do mundo hebraico, e partindo de que a língua grega ela era falada conjuntamente como uma língua universal, porque a gente tem que entender que havia um Império Romano. A Palestina era uma província do Império Romano. Então essa língua era falada, porque havia soldados romanos, havia gregos, havia fenícios, havia sírios, havia todo tipo de povo ali que circulava. E eles usavam o grego. Então não haveria nenhum problema de um palestino judeu falar grego. Em outras palavras, flatus vocis, voz de peido. Mas vamos ver onde é que se encerra essa merda toda. Bom, então eu espero de coração que você tenha aprendido com esse vídeo que não existem evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João no primeiro século. Como também não existem textos de Platão, Aristóteles, por exemplo, no ano 400 a.C. Como também não existem inúmeros textos do mundo greco-latino que são originais. A grande maioria não é original, a grande maioria é cópia. Meu Deus do céu. E aqui ele também está falseando a realidade, porque se nós encontramos um fragmento do Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho dentre todos os 4 evangelhos, por volta do ano 60 depois de Cristo, num túmulo egípcio, então nós podemos concluir claramente que sim, há provas elucidativas de que os evangelhos foram escritos nas épocas que são consideradas tradicionalmente pelos estudiosos de verdade. Não necessariamente o Antônio Miranda, que ele não é estudioso de porra nenhuma. Ele é apenas um polemista barato, que, claro, quer ganhar alguns views falando merda. Só isso. Mas vamos lá. Não, muito provavelmente são textos criados a partir de meados do 2º século. Cara, Antônio Miranda, se você colocasse essa tese da forma como você explanou nesse vídeo vagabundo que você gravou numa academia, você seria motivo de riso até o dia do juízo final, cara. Isso é pura palhaçada, cara. Pura palhaçada. Pura babaquice.
E isso sem prejuízo de outras coisas que a gente vai elucidar aqui e nós vamos nos divertir muito. Vamos lá, só para acabar a besteira. Bom, então é isso. Muito obrigado pela participação e colaboração de todos vocês. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva aqui no canal, se torne membro e procure deixar um comentário para que eu possa ler as suas sugestões e as suas argumentações. Também se considerem acompanhar os vídeos que estão aparecendo aí na tela para você. Clique em um deles e continue comigo. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto. Você sabia que... Junto? Deus me... Você foi ensinado a sua... Ai, meu Deus. Pronto. Ai, graças a Deus. Ouvir essa voz de pastor protestante, sei lá, de Igreja Universal é foda. Veja, meus amigos, qual a conclusão que eu chego desse sujeito? Eu acho que já está bastante elucidativo pelas explanações que eu coloquei. Infelizmente eu não peguei material, assim, eu estou até improvisando. Pode ser que eu pegue alguma documentação para refutar esse palhaço. Eu tenho aqui documentações de Clemente, de Santo Inácio, eu tenho todas as cartas de Santo Inácio em Antioquia. Infelizmente eu não fiz a pesquisa. Mas esse cara fala tanta merda, mas tanta merda que... Mas é assim, é aquela história. Os ateus que não conseguem contestar a existência de Deus pela filosofia apelam à história. E é uma história da Terra plana, né? É uma história assim do sujeito que usa chapéu de alumínio. Porque o que ele está falando não tem seriedade alguma. Veja que eu citei aqui um texto que talvez seja um dos textos mais antigos do cristianismo, que é um catecismo, o Catecismo dos Apóstolos, que é um texto do século I. Isso é provado. E tem trechos bíblicos. Tem trechos do Novo Testamento. E temos um outro aspecto. Esse cara não entende o que é tradição oral. Aliás, muitos protestantes não entendem o que é tradição oral. Uma vez eu vi um cara dizer que tradição oral era varrer o chão, era, sei lá, formas de culto, lugares de culto, etc. Meu filho, quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo está dizendo para você guardar uma tradição. Tradição oral, tradição escrita. Tradição da escritura. Né? Guarde o nosso ensino pela oralidade e pela escritura. Que era o modus operandi da forma de guardar conhecimento no mundo antigo. Simples assim. E aí o sujeito relativiza a tradição oral e fica nesse aspecto de textualidade como esse babaca aí. Ou seja, ele não entende nada. Ele não entende como foi produzido o texto. Ele não entende a dinâmica do texto no mundo antigo. E eu acho que aqui eu já expliquei basicamente muita coisa. Eu estou querendo, inclusive, comentar aquela história sobre a cruz. Rapaz, esse vídeo que esse cara postou sobre a ideia de que os romanos tinham reverência pela cruz, eu mostrei para alguns amigos. E soou tão risível, mas tão risível, né, que espere para ver a porrada. Porque vocês vão rir comigo. Como vocês podem estar rindo, achando graça agora com essas baboseiras aí, pseudo-cultos, né? Você vê um bocado de fontes desconexas sendo citadas e aí o cara, pô, arrasou. Arrasou o cacete. É só um neo-ateuzinho aí, todinho, que, como antes, da mesma forma estavam pegando porrada em filosofia, mas agora eles vão pegar porrada em história. Então, meus amigos, fica para a próxima. E não fique perdendo tempo com esse playboyzinho de cabelo gomalino. Puta que pariu. Grande abraço.